Saúde, nós vamos conversar sobre o Maio Roxo. É uma campanha que traz uma reflexão sobre a atenção às pessoas que convivem com a doença inflamatória intestinal, com o objetivo justamente de alertar a população para a importância do diagnóstico precoce e também no tratamento correto, tá? De doenças como a diverticulite, doença de Crohn e outras, tá? Essas aí são bem comuns entre os brasileiros. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber agora a médica gastroenterologista Joyce Maranhão. Já está aqui com a gente a doutora Joyce. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda à nossa Obrigada. casa, ao nosso espaço. Fique à vontade. Eu acho que é um assunto muito importante, né? Porque a gente sabe que essas datas existem para chamar a atenção, mas na verdade são cuidados que devem permanecer com a gente durante toda a nossa vida, né? Mas vamos falar rapidinho sobre essa campanha, doutora, começar explicando o que é o Maio Roxo, né? A gente tem inclusive cartelinha que a gente já pode ir saltando, enquanto a doutora explica aqui pra gente. Isso, realmente. O Maio Roxo, ele veio justamente para a gente ter uma conscientização da população com relação a essas doenças, que por muitas vezes têm um diagnóstico muito tardio, por conta de ser confundidas com outras doenças, né? Como ela dá sintomas, assim, bem gerais, de dor abdominal, diarreia, distensão, cheio, muitas vezes elas são confundidas com doenças parasitárias, como verminose, com infecções intestinais. E aí esses pacientes, eles passam muito tempo para ter o diagnóstico e acabam tendo um diagnóstico tardio e às vezes agravando muito a doença. Eu acho que outro problema nosso brasileiro tem a mania de se automedicar, né? Todo mundo adora tomar um remedinho, tem lá dentro de casa, tem e aí uma tem um sintoma, toma um medicamento e acaba cobertando, né? Justo. E achando que é outra coisa que passou. Aí melhora um pouquinho, aí vai postergando, né? Então esse Maio Roxo veio justamente para a gente conscientizar a população de que quando esses sintomas são mais persistentes, é importante procurar um auxílio médico para a gente estar investigando. Porque dentre esses sintomas de diarreia, pode ser uma doença inflamatória intestinal. É uma doença que pode ser grave. Tá certo, doutora. E quais são os tipos mais comuns, né? Eu citei aqui duas no começo, né? A gente tem a cartela também? Coloca a cartelinha As duas mais grande comuns pra gente. São Pois não. A retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa, que é uma doença inflamatória onde o organismo da gente ele tende a inflamar o próprio intestino. Então, ele inflama o intestino grosso, né? Ela acomete mais o intestino grosso e o reto. Já a doença de Crohn, que também é uma doença inflamatória intestinal, ela já pode acometer todo o trato digestivo. Então, ela pode acometer a boca, esôfago, estômago, intestino fino, intestino grosso. Então, ela acomete todo o intestino também dessa forma inflamatória e ela pode agravar um pouquinho mais, mas as duas podem variar do leve ao grave. Existe também, doutor, o que a gente chama de síndrome do intestino irritado, né? Irritável, né? Isso. Que na verdade não pode nem ser considerada uma doença. É difícil também de fazer o diagnóstico. E a gente tem também cartelinha falando um pouquinho sobre isso e de que forma, né, esse intestino fica, né, no nosso organismo, né? Quando tem essa síndrome, a gente pode mostrar também enquanto a senhora explica. Justo. Aqui na cartelinha que está mostrando agora, né, pra gente, está mostrando ainda as doenças inflamatórias, Sim. né? Que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, Certo. que é os locais de acometimento, né? Como a gente estava explicando, que a retocolite ulcerativa, ela acomete intestino grosso. Então, ali mostrando no local que está mais vermelhinho, que é o local que está acometido, que é o intestino grosso na retocolite, e a doença de Crohn, que ela pode acometer todo o intestino e ela, às vezes, ela dá alterações maiores porque ela pode estreitar o intestino, mostrando aquela areazinha que está estreitando, e pode também formar fístulas, que é tipo um pertuitozinho que vai formando do intestino, perfurar o intestino é um pouco mais grave nesses casos. Já a síndrome do intestino irritável, ela já é uma síndrome que a gente considera de exclusão, ou seja, ela não vai dar alteração nos exames laboratoriais, nos exames de imagem. A gente só pode dar diagnóstico da síndrome do intestino irritável quando a gente exclui as doenças orgânicas. Então, o primeiro critério dela é a gente excluir outras doenças, porque ela é uma doença mais relacionada a alterações relacionadas à ansiedade, estresse, e ela dá sintomas muito parecidos com as doenças inflamatórias intestinais. Então, ela vai dar distensão, ela vai dar dor abdominal, ela pode dar diarreia, ela pode dar constipação. Então, ela dá sintomas semelhantes, mas que não afetam o intestino da forma que as doenças inflamatórias intestinais afetam. Tá certo, doutora, é um assunto muito complexo, né? Mas na verdade a gente quer chamar a atenção que muitas vezes, como falou a doutora Joyce, você tem esses sintomas e acha que é outro problema, acha que foi só um alimento que você comeu. Então, para
como para qualquer outra doença, né, doutora? O diagnóstico, só para a gente encerrar, esse diagnóstico precoce é o que vai fazer toda a diferença, né, no tratamento da doença. Justamente. Então, nos casos em que se observa uma diarreia persistente, em que se observa sangramento intestinal, em que se observa perda de peso, né, em que não se tem melhora, faz uso de antiparasitário e você vê que está persistindo, tem que procurar auxílio médico para fazer exames, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce, porque essas doenças, quanto mais precocemente a gente trata, né, muito mais fácil da gente conseguir que o paciente melhore e não tenha alterações na qualidade de vida. Tá bom, doutora, a gente agradece imensamente sua participação e fica aqui, né, o recado e o alerta. O mês de maio serve para chamar a atenção, mas a gente tem que ter cuidado com a nossa vida, a nossa saúde sempre, né, doutora? Com certeza. Muitíssimo obrigada. Deixa eu pegar aqui na sua mão para pegar a energia positiva. Obrigada, tá? Foi um prazer receber. Igualmente.